Olá, professor. Olá, professora. Então, vamos dar início a mais uma aula, né? Então, eu venho falar com vocês um pouquinho hoje sobre o Plano Municipal de Educação de Armação dos Búzios, né? Agora nós trataremos das metas, que são 20 metas, cada uma delas com as suas estratégias, que eu vou deixar em anexo para que vocês analisem, tá? Para vocês analisarem essas metas, que são bastante, porém é interessante vocês fazerem uma leitura dessas estratégias, não é? Então, nós temos o primeiro módulo desse curso, a primeira parte falando no todo, não é? Desse Plano Municipal de Educação, e agora a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre as metas. Eu fiz um resumo inicial sobre elas, né? Sobre o que versa cada uma delas. Então, a gente tem a meta 1, que vai falar sobre educação infantil, a 2, o ensino fundamental, a 3, o ensino médio, a 4, educação especial, a 5, alfabetização e assim por diante. Então, isso é interessante para que vocês possam fazer uma análise dessas metas e já com esse resuminho facilita vocês na hora de uma questão, não é? No sentido de vocês conseguirem entender esse contínuo, não é? Dessas metas que vocês repararem, começa com a educação infantil e termina com os investimentos do PIB, então passando também pela valorização dos profissionais, em relação ao plano de carreira, a gestão democrática, que é tão debatida na LDB, então para que vocês se situarem, não é? No sentido de entenderem essas 20 metas. O que a gente vai fazer nessa aula? Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as 20 metas e abaixo eu deixei para que vocês possam praticar 40 questões aqui, 2 de cada meta. Depois que vocês assistirem essa aula, vocês vão parar e vão fazer essas questões que eu trouxe abaixo, além do gabarito, a fundamentação de cada uma dessas questões, ok? E também um plus para vocês, eu fiz mais 40 questões dessas metas e vou deixar também para que vocês possam praticar aí e ficar no sentido de saber todas essas questões aí na hora da prova de vocês, ok? Então, para ajudar vocês, nós temos no mínimo aí 80 questões para vocês praticarem. Então, seguindo, a gente também, o que eu fiz para vocês, deixa eu pegar uma canetinha aqui, o que eu fiz também aqui para vocês, eu coloquei a meta nacional, que a gente tem uma aula de plano municipal, plano nacional de educação, a meta estadual e aqui a meta municipal. Então, no que diz respeito ao plano municipal de educação de Armação dos Búzios, é a coluna aqui 3, a meta municipal. Porém, eu trouxe para vocês verem que essas metas, elas têm que ter como base o Plano Nacional de Educação, ok? Então, vamos lá. A meta 1, ela fala em universalizar até 2016, importante essas datas, a educação infantil. Lembra que lá no resumo eu falei que ela versava sobre educação infantil? Então, universalizar até 2016 a educação infantil, onde? Na pré-escola, ou seja, com as crianças de 4 a 5 anos. A gente sabe que a educação infantil é dividida em creche e pré-escola, porém a pré-escola de 4 a 5 anos, certo? E também, além de construir creches de forma a atender, olha aqui, importante, no mínimo 50% das crianças até 3 anos. Então, aqui a primeira parte vai falar sobre a pré-escola e aqui sobre a creche, ok? Em atender, não é, no mínimo 50% das crianças de até 3 anos, no período de até 2 anos, ok? Então, isso é a meta 1 do Plano Municipal de Educação. A meta 2, ela já vai versar sobre o ensino fundamental de 9 anos. Ó, então, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população, ou seja, de 6 a 14 anos, que é a idade ideal para essa população
em se tratando do ensino fundamental de 9 anos, certo? E garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, ou seja, de 6 a 14 anos, até o último ano de vigência deste PNE. Então, nós vimos no início em relação a esse PNE, que é do decênio de 2025 de 2015 a 2025, assim como a gente viu também na primeira parte dessa aula, ok? Seguindo com relação à meta 3, aí já vai versar sobre o ensino médio. Reparem que essas 3 metas, 1, 2, 3, estão relacionadas à educação básica. Então, garantir e manter a oferta de ensino médio em nível municipal, ampliando o número de vagas. Objetivando em quê? Qual é a justificativa? Dentro da necessidade do município. E sempre, não é? A gente sabe que o ensino médio é função, não é? O Estado que tem que oferecer, então aqui buscando parceria com o Estado, ok? Então isso é a meta 3. Então, meta 1, repetindo, educação infantil, meta 2, ensino fundamental, meta 3, ensino médio. Em se tratando da meta 4, aí a gente já começa a falar também da educação especial, ou seja, qual é a meta 4? Qual é o objetivo da meta 4? Universalizar no território municipal a oferta de profissionais especialistas para garantir a educação à população com necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Isso aqui é o público-alvo de quem? Da educação especial, certo? Em relação à LDB, as 8 modalidades, uma delas é a educação especial, ok? Garantindo, importante também, a permanência de um professor de apoio para cada aluno incluso, assim como a superação das desigualdades educacionais, garantindo condições institucionais que assegurem uma educação que contemple o respeito aos direitos humanos, tendo como perspectiva o direito à diversidade e a formação para a cultura de direitos humanos sob orientações curriculares de combate ao racismo, abuso e discriminação sexual. Repare, aqui eu tenho o público da educação especial e também se tratando de uma educação inclusiva, né? Nós temos educação especial na perspectiva da educação inclusiva, não é? Erradicando todas as formas de discriminação, ok? Então, isso é a meta 4. Dando continuidade, na meta 5, aí vai versar sobre alfabetização, ou seja, alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental, ok? Porque aí a gente versa em relação a esse quantitativo de anos que as crianças terão para ter a sua alfabetização já realizada, não é? E a meta 6, garantir a implementação da educação de tempo integral. Então, nós temos a meta 5, que vai falar sobre alfabetização, e a meta 6, que versa sobre educação em tempo integral. Ou seja, e ampliar também, no mínimo, 50% das escolas públicas, de modo a atender 25% dos alunos da educação básica um tempo igual ou superior a 7 horas diárias, em se tratando da educação em tempo integral, ok? Então, meta 6, alfabetização até o final do 3º ano, meta 5, não é? Meta 6 vai versar sobre educação em tempo integral, não é? Fazendo com que as crianças fiquem na escola, né, em relação à educação básica, com tempo igual ou superior a 7 horas diárias, ok? Então, durante o quê? Durante até até o final da vigência desse plano, ok? Do Plano Municipal de Educação.
Seguindo, nós temos a meta 7. Então, a meta 7, em relação a nível nacional e estadual, vai versar sobre o IDEB, não é? Em relação às médias nacionais e às médias estaduais. Nós tivemos aí, no último ano, a socialização desses resultados. E com relação ao município, a meta 7, ela vai versar sobre elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem da educação básica na cidade de Armação dos Búzios, não é? Com melhoria do fluxo escolar, refletindo no crescimento contínuo também aqui do IDEB local, certo? Tendo em vista o quê? As projeções para o município. Quais são os índices que foram projetados para o município de Armação dos Búzios, ok? Então, a meta 7 vai versar sobre o fluxo escolar em relação aos resultados do IDEB. Por quê? Porque vai falar em qualidade de ensino e de aprendizagem da educação básica, ok? Então, meta 7. A meta 8, também mostrando a vocês em relação, fazendo uma comparação da meta nacional, estadual e municipal, nós temos como objetivo elevar a escolaridade média da população de 15 anos ou mais, ou seja, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudos, ou seja, que esses jovens, né, esses adolescentes, elevar a média dessa população de 15 anos e de modo que eles alcancem 12 anos de estudos ao longo da vigência deste plano, para a população de menor escolaridade no município e igualar a escolaridade média entre negros e indígenas. Então, aqui eu estou falando na meta 8 da educação das minorias, não é? Em especial entre negros e indígenas, com relação a essa população também aumentar, não é? Igualar a qualidade, né? A escolaridade média entre negros e indígenas. Então, o importante aqui, eu venho falando dessa meta 8, vai versar sobre a educação também das minorias, certo? Em especial, essa população de 15 anos, para que eles tenham, né? Eles alcancem, no mínimo, 12 anos de estudos, ok? Importante essa meta 8. Com relação à meta 9, também elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos, ou seja, aqui a gente vai falar em relação à meta 9 e a 10 da EJA, não é? Por quê? Porque a meta 9, ela tem a meta no sentido de que elevar essa alfabetização da população de 15 anos para 93,5%, muito alto. Não é? Um índice muito alto. E até o final da vigência deste plano municipal, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Não é? Interessante isso, esse aumento aí, essa taxa em relação ao analfabetismo absoluto, aquelas pessoas que realmente são analfabetas mesmo em termos de não saber escrever, de não ter a interpretação, e também reduzir 50% a taxa de analfabetismo funcional. Aquelas pessoas que assinam, mas aquelas pessoas que leem, mas também não conseguem interpretar. Então, a gente tem aí essa diferença entre um e outro, de 93%, 93,5% em relação à taxa de alfabetização, né? Erradicar o analfabetismo e reduzir também 50% a taxa de analfabetismo funcional até o final da vigência desse plano. E com relação à meta 10 também vai versar sobre a educação de jovens e adultos, a EJA, que é uma também das modalidades da educação, não é? Então, oferecer no mínimo 15% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio, ou seja, de maneira integrada, isso é importante, a educação profissional, certo? E sempre através das parcerias da iniciativa privada e instituições públicas estadual e federal, ok? Então, aqui a gente vai versar, a meta 10 vai versar sobre a EJA, ok? Juntamente com a educação profissional, de maneira
integrada, também importante, não é? Dessa população aí, em se tratando da educação de jovens e adultos. A meta 11 vai tornar o ensino médio obrigatório, porém, ele vai ser vinculado ao profissionalizante em 50% das matrículas, ou seja, tornar obrigatório o ensino médio vinculado a essa oferta de educação profissionalizante, ou seja, o curso profissionalizante ser vinculado ao ensino médio, em especial em 50% dessas matrículas, com base em quê? Nas necessidades locais e regionais, ok? Então, importante isso também, para que tenha essas parcerias, né, com a iniciativa privada, instituições públicas estadual e federal, para que isso possa ser ofertado, tornar o ensino obrigatório, né, no caso do ensino médio, vinculado ao profissionalizante, uma vez que a pessoa, ao estudar, sair do ensino médio, ela já tem esse curso, né, técnico, esse curso profissionalizante a nível técnico também já no seu currículo. Importante também essa meta 11, porque vai versar em especial dessas pessoas, né, com a idade mais avançada. A meta 12, aí a gente já vai começar a falar um pouquinho da educação superior. Então, ela versa sobre incentivar a formação superior, a nível de quê? De pós-graduação, através de bolsas de estudo e pesquisa, ou seja, através também de convênios com universidades, divulgando propostas até de educação à distância ou cursos comunitários. Então, aqui a gente já começa a conversar na meta 12 de formação superior, em especial para essas pessoas, esses professores que estão atuando na educação básica, ok? Seguindo aí a meta 13, também versando sobre a qualidade, sobre educação superior, porém agora falando sobre a qualidade, não é? Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de quê? De mestres e doutores. Aqui eu já estou falando de estricto sensu, formação estricto sensu, certo? Então, aumentar, não é? Ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%. Através de quê? Também através de parcerias com programas federais e convênios. Também a meta 13, versando sobre a ampliação, né, essa formação continuada a nível estricto sensu. E a meta 14, não é? Construir políticas públicas para viabilizar a gradual elevação de matrículas na pós-graduação, mais uma vez estricto sensu, de modo a ampliar o quantitativo de mestres e doutores, não é? Ou seja, as metas 13 e 14, aqui também eu já vou falar de ensino superior, porém a nível de pós-graduação estricto sensu, certo? Seguindo a meta 15, garantir o aprimoramento da qualidade de formação continuada, atendendo às especificidades das diferentes áreas, né? Das diferentes áreas e formação específica de nível superior no prazo de 1 ano. Então, a meta 15, para que todos tenham, esses professores de educação básica, tenham essa formação específica, não é, em nível superior, no prazo de 1 ano. Então, ampliar também o acesso dos professores às universidades, oferecendo até ajuda de custo, nós temos aqui nessa meta 15, certo? Então, para quê? Para que possa haver essa formação de diversos anos, né? Para que possa ser também oferecido a essas pessoas, a esses profissionais que estão em efetivo exercício no município da educação básica. Ter essa formação continuada dessas pessoas é importante até para a qualidade daquele ensino que será ofertado, ok?
A meta 16 também, formar em nível de pós-graduação 50% dos profissionais da educação até o último ano de vigência deste plano. Então, repare, também a formação continuada, não é? Na anterior, falando da formação continuada a nível de graduação, agora a 16 já vem falando a nível de pós-graduação. Para quê? Para assegurar a formação continuada através de convênios, parcerias com instituição de nível superior, isentar a formação continuada aqueles que estiverem cursando pós-graduação, isso é importante. Então, repare que estão olhando também para essa formação, para a qualidade da educação, não é? Desse ensino que será ofertado, uma vez que esses professores estarão sempre nessa possibilidade de rever todo aquele conhecimento em termos dessa formação, que sempre será útil para que possa transmitir aos seus alunos um ensino de qualidade, não é? E com isso fortalecer a educação do município. A meta 17, importante, aí já vai versar sobre a valorização dos profissionais, promovendo reajuste salarial, meta 17, importantíssima, que a gente vê aí em termos de Estado, em relação ao piso nacional da educação, não é? Então, aqui vai falar sempre a valorização dos profissionais de educação, promovendo reajuste salarial, bem como as garantias de enquadramento e promoção profissional, além de manter o reajuste salarial na data base, com percentual de reajuste que possibilite aumento real e não apenas as perdas inflacionárias. Isso aqui importante, não é? Porque a partir do momento que eu tenho a valorização desses profissionais, com certeza isso vai respingar na qualidade que será ofertada a esses alunos dessa rede municipal. Não só municipal, né? Mas também estadual. Porém, como a gente está versando, nossa aula versa sobre Plano Municipal de Educação, a gente tem que dar ênfase a tudo aquilo que é relacionado ao município, e nesse nosso caso, ao município de Armação dos Bus, ok? Então, importante, meta 17, valorização dos profissionais da educação em relação a reajuste salarial. E a meta 18 também, dando continuidade, aí vai falar, dar essa continuidade da discussão e socialização das informações acerca da reformulação, ó, aqui a gente já entra, plano de cargos e salários dos profissionais da educação, com representação importante que esse plano de cargo e salário, essa continuidade dessa discussão, tenha sempre a representação de profissionais de todas as funções. Para quê? Para que possa ser aprovado, para que tenha inclusão e implementação dessa lei, da lei orçamentária, não é? Então, aqui é importante isso. Aqui a meta 17 vai falar da valorização do profissional, a meta 18 vai falar do plano de cargos e salários dos profissionais da educação, e a meta 19, importante também, fala da gestão democrática, ou seja, para que possa garantir, não é, a consulta pública, é importante isso, consulta pública para a eleição da equipe diretiva das unidades escolares do município de Armação dos Bus. Isso é importante. Então, para quê? Para assegurar o efetivo funcionamento da gestão democrática. E outra informação importante dessa meta é a garantia, não é, da constituição dos conselhos escolares e grêmios estudantis, certo? Em até 2 anos do início da vigência desse plano. Então, é importante a meta 19. Nós temos gestão democrática aqui e aqui também com relação aos conselhos escolares e grêmio estudantil, que é muito importante para o andamento das atividades acadêmicas daquela escola, né, daquele ambiente educacional. E, finalizando, nós temos a meta 20.
aqui a gente vai versar também sobre o PIB, né? Produto Interno Bruto. Então, o que fala a meta 20? Ampliar o investimento público em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB, não é? Do país no quinto ano, até o quinto ano. E, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio em relação à vigência desse Plano Municipal de Educação. Ok? Então, eu trago para vocês as 20 metas, sugiro que vocês façam uma leitura, façam essas anotações, reparem que todas as informações importantes, eu trouxe já em negrito ou algumas grafadas, né, com a grafia em vermelho, para que vocês possam ter uma atenção redobrada. Então, aqui nós temos todas essas metas, da meta 1 a meta 20, e também com esse resumo inicial, ok? E abaixo vocês verão que nós temos as questões para a hora da prática. Então, dessa maneira, eu deixo para vocês aqui 40 questões, mas por que isso? Porque eu preciso, como é letra de lei, eu preciso que vocês façam a leitura dessas metas, assistam a aula com atenção e aí sim, vocês farão essas 40 questões. Eu trouxe 2 questões relacionadas a cada uma das metas e também com um material, não é? Além, um plus para vocês, eu trouxe também um simulado com mais 40 questões, ok? Então, bons estudos para vocês. Qualquer coisa, deixe nos comentários que a gente está aqui para ajudar vocês. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.